Olá! Hoje no Mundo Político, as articulações do PSDB para as eleições deste ano. A legenda que já governou o Brasil e Minas Gerais teve perdas significativas na janela partidária e foi manchete nesta segunda-feira com o anúncio do ex-governador de São Paulo, João Dória, da desistência de sua pré-candidatura à presidência da República. No estado, apesar de ter a vice-governadoria, pretende apresentar uma alternativa ao embate hoje polarizado entre o governador Romeu Zema e o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil. Eu vou conversar com o ex-deputado federal Marcos Pestana, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas. Bem-vindo ao Mundo Político, deputado, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme voltar aqui à TV Assembleia, ao Mundo Político. Eu que já participei de tantas edições do programa e que cumpre um papel tão importante na discussão dentro da democracia mineira, dos temas fundamentais que interessam à sociedade. Alegria nossa recebê-lo nesse dia tão importante aí para o PSDB. Vamos começar falando justamente da notícia do dia, né? O anúncio feito pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, de que não será mais candidato à presidência da República. Por que, mesmo tendo vencido as prévias, Dória não conseguiu unificar o partido? Olha, eu recebi com extrema surpresa e tristeza essa notícia do governador João Dória. Nunca imaginei que ia ocorrer. O PSDB fez uma iniciativa inédita na história partidária brasileira. Realizamos prévias com a participação de quase 40 mil filiados no Brasil inteiro. E houve um debate bonito, 3 debates em televisão, repercussão em toda a mídia, e a mobilização da base partidária, os vereadores, prefeitos, que nunca foram chamados a participar. E houve um resultado. O governador Dória teve 54% e o governador Eduardo Leite 45%. Foi uma eleição apertada. E hoje, para minha surpresa, o governador Dória anunciou, atendendo às pressões que recebeu, que não seria mais candidato. É preciso ficar claro que aqueles que levaram Dória à renúncia são aqueles que apoiaram Dória nas prévias e derrotaram Eduardo Leite. É uma coisa contraditória, surpreendente, mas responde muito a uma necessidade do PSDB de São Paulo. Há uma percepção que a candidatura do Dória atrapalha o atual governador Rodrigo Garcia, que é um excelente quadro, meu amigo, mas que o Dória contaminaria com sua rejeição, e a disputa está muito séria lá, porque tem Haddad, Tarcísio e Rodrigo Garcia, e Márcio França, ex-governador. Então, há 4 candidatos fortes e que o Dória supostamente atrapalharia o Rodrigo. Então, eles fizeram todo o empenho para fazer o Dória recuar. Eu, conhecendo bem o Dória, nunca pensei que ele ia recuar, porque ele é muito determinado, ele é muito ativo, muito confiante, mas eu sou daqueles que acham que o PSDB precisa ter candidatura própria. Pois é, vamos falar do futuro então. Sem Dória, uma das especulações era de que o PSDB poderia se juntar à MDB e Cidadania e apoiar a senadora Simone Tebet, do MDB. Ela conseguiria unir os tucanos? Não, é exatamente isso. Os que queriam afastar Dória apostaram em Simone. Só que o PSDB não pode terceirizar suas incertezas, suas angústias para o MDB, que não é um partido homogêneo. Imagina só, amanhã nós temos uma reunião da Executiva Nacional, onde eu vou sair de Belo Horizonte para ir lá defender a candidatura própria como uma necessidade para o Brasil e para a própria sobrevivência do PSDB. Imagina amanhã se a maioria opta pela Simone, que foi prefeita 2 vezes de uma cidade média, de um estado pequeno, que é Mato Grosso do Sul, foi vice-governadora, secretária de Estado e senadora. Muito atuante, muito qualificada,
é carismática, fala bem. Mas quem diz que o MDB está apoiando Simone Tebet? Foi ouvido Renan Calheiros, José Sarney, Romero Jucá, Eduardo Braga, nomes que Jader estariam Barbalho. com o ex-presidente Lula. Hã? Nomes que estariam com o ex-presidente Lula. E a ala do Centro-Oeste do Sul é toda bolsonarista. Vá perguntar aos deputados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul ou do Centro-Oeste. Então a Simone é avalizada apenas e tão somente pelo presidente do MDB, Baleia Rossi. Agora imagina que coisa estranha o PSDB pendurar o seu destino no MDB, ficar aguardando os últimos 10 dias de maio, junho, julho. Lá no finalzinho, quando tiver a convenção, o que a gente vai acender vela, cruzar os dedos, rezar um terço para o Renan não tirar o tapete da Simone? A solução seria Eduardo Leite voltar ao páreo? Eu acho que sim, já que o Dória renunciou. Ele era o candidato do PSDB, porque ganhou as prévias. Agora ele, por razões que eu ainda não sei, não conversei com ele, eu ontem à noite tive com ele por telefone, por mensagens, né? Estimulei ele a resistir, porque eu sabia das pressões. O senhor fala com o governador Dória? Com o governador Dória. Estimulei a ele resistir, porque eu sou fundador. Tem muita gente que está opinando sobre o destino do PSDB, que tem 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E com o Eduardo Leite, o senhor já conversou? Anos. Com o Eduardo Leite, o senhor já conversou? Comecei aqui na porta. Pois é. Né? E aí, ele está disposto a ele enfrentar? É o seguinte, ele é o maior talento que eu conheci nos últimos anos. Eu tenho 34 anos de PSDB, eu fui fundador, joguei fora um mandato de vereador em Juiz de Fora para ser o primeiro presidente. Eu era líder do MDB na Câmara, do prefeito Tarcísio Delgado. Eu renunciei à liderança para ir para o PSDB, jogando fora o mandato de vereador que eu certamente teria dentro do MDB, porque a minha ligação era com Covas, com Franco Montoro, com Fernando Henrique, com Serra, com Pimenta da Veiga na época, porque nós queríamos nos libertar. O MDB, que foi a Frente Democrática que fez a redemocratização, chegou a um limite na eleição de 1986, que foi o domínio conservador, espelhado no governador de São Paulo, Orestes Quércia, e aqui em Minas, no governador Nildo Cardoso. Agora imagina só, depois de 34 anos, nós vamos voltar para o colo do MDB? O PSDB é um partido necessário. Há poucos partidos no Brasil que fazem sentido, que têm projeto do país. Nós temos 35 partidos. Você conta em uma mão aqueles que têm, eu falo, o PT, PSOL, PSDB, Cidadania, Novo e o bolsonarismo, que não é um partido, que está hospedado lá. Esses 6 movimentos têm projeto de país. Tem uns partidinhos pequenos também que têm uma visão equivocada. Mas por isso que eu acho que o PSDB é um partido necessário. E por isso que eu defendo, já que o Dória recuou, vamos para o segundo colocado das prévias, que é Eduardo Leite. Sem uma candidatura própria, o PSDB corre risco de sobrevivência? Eu acho que sim. Porque o MDB, esses que estão promovendo esse afastamento do Dória, já corre no bastidor, a gente sabe, há a médio prazo uma hipótese de uma fusão PSDB-MDB. Nós ficaremos totalmente desfigurados. O PSDB é um partido de grandes quadros, mas nunca foi um partido de massas. Sempre tivemos candidatos de alta qualidade, mas nós não temos, igual o bolsonarismo e o petismo, redes sociais poderosas. Não temos movimentos organizados. O PT tem o MST, a CUT, o Sem Teto, os movimentos identitários, muito do movimento artístico em torno do PT. E do outro lado, o Bolsonaro tem os caminhoneiros, certa base nos policiais, caçadores, o agronegócio mais de extrema-direita, não o agronegócio moderno, colecionadores de arma, milícias.
Então, há um enraizamento. O PSDB não, foi sempre um partido de ideias e que não tem redes sociais e nem organicidade na sociedade. Ele aparece na eleição. Se a gente não tiver presente pela primeira vez desde a fundação, nós vamos fazer 34 anos, foi junho de 1988. Nós tivemos em 89 a candidatura do Mário Covas. Desde lá, ganhamos 2 com o Fernando Henrique, 2 vezes concorremos com o José Serra, 2 vezes com o Geraldo Alckmin, 1 vez com o Aécio. Sempre presente, colocando ideias e servindo de referência para a sociedade. Se a gente não tiver, se acoplar, e pior que não há segurança, se a Simone pelo menos tivesse uma carta do Renan Calheiros, do Sarney, do Romero Jucá, que está tudo ok, que ela será aprovada, nós ainda poderíamos cogitar isso. Mas a gente sabe que o MDB é uma federação de elites regionais. Eles não têm preocupação com o poder central. Eles podem estar no governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Temer, do Bolsonaro. É um partido, uma metamorfose ambulante, adaptável às circunstâncias, como é o PSD. Por exemplo, meu amigo Kassab definiu, não é nem direita nem de esquerda, muito menos ao contrário de centro. Vamos trazer nossa conversa agora para Minas Gerais. Sim, candidato. Vamos aterrissar aqui. Porque... Vamos aqui, porque também temos que falar bastante de Minas. Fazendo uma associação entre as duas situações, né, a situação nacional do PSDB e a estadual. Fala-se nos bastidores, no noticiário da imprensa, que o deputado federal Aécio Neves, ex-governador de Minas, teve atuação decisiva nos 2 cenários. Tanto, né, nessa questão envolvendo o governador João Dória, quanto nesse chamamento ao senhor para que volte à vida pública agora como candidato, né, ao governo de Minas. Aécio recuperou protagonismo no PSDB? Eu sugiro que vocês convidem o Aécio para vir dar entrevista, que ele pode externar suas próprias posições. Mas no plano nacional ele defende candidatura própria. Houve muita confusão na imprensa. Não há, eu tenho contato com ele sempre, falamos sempre, e ele defende a candidatura própria e tem uma visão muito semelhante à minha. E aqui, em Minas, foi um movimento, eu já tinha pendurado as chuteiras. Aí os prefeitos, vereadores, deputados do PSDB, entendendo que o PSDB tem um legado dos 34 anos que nós vamos fazer agora, 16 anos nós estivemos à frente do Palácio da Liberdade. Nós tivemos 4 governos tucanos na história recente de Minas. E tudo que é importante, todo o legado substantivo para a sociedade, para melhorar a vida, não blá 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 de rede social. Os meus adversários são muito craques nas redes sociais, mas é muita espuma para pouco chope, é muita festa, like, curtida e postagem para pouco resultado. Pois o PSDB teve, né, tem ainda o vice-governador do estado, o deputado Paulo Brandt, que está no cargo, retornou à legenda há pouco tempo, e na maior parte do tempo aqui na Assembleia também ocupou a liderança de governo, né, com nomes como o ex-deputado Luiz Humberto Carneiro, o deputado Gustavo Valadares, que acabou deixando a legenda. O que fez o partido decidir que o melhor caminho não é a reeleição de Zema em Minas Gerais? Não, mas é preciso repor a história como ela é. Nós fomos adversários do Zema no segundo turno com a candidatura de Antônio Anastasia, nosso atual ministro do Tribunal de Contas e senador. E acabou deixando o partido também posteriormente. No final, toda a vida dele, tudo foi construído dentro e pelo PSDB. Então nós concorremos com o Zema, que foi um fenômeno dentro da eleição de 2018, que é uma eleição fora da curva, sem precedentes. Houve uma onda contra a chamada velha política, uma suposta onda da nova política, e o Anastasia nos representou muito bem, como sempre, com a qualidade que ele tem, mas perdemos. Mas isso é um elogio ao PSDB, porque o seu sentimento republicano é o espírito público que nos norteia. Percebendo a gravidade da crise de Minas,
percebendo a falta de base política do governo Zema, foi o primeiro partido, embora tenha sido adversário, a dar a mão ao governo, em temas polêmicos, em temas desgastantes. E aí eu lembro o querido e saudoso líder Luiz Humberto, que a Covid nos levou, entre essas 670 mil mortes, uma foi do nosso querido, que sempre discutiu e defendeu, porque o governo não consegue nem formar um bloco, está sem bloco aqui, não consegue 16 deputados em 77. E nós socorremos o governo. E o Paulinho Brandt foi um acidente. Ele sempre, o Paulo Brandt, Roberto Brandt, o Fernando Brandt, querido também, que já não está entre nós, letrista do Bituca, eles sempre tiveram uma proximidade muito grande com o pensamento do PSDB. O Paulinho, então, sempre foi um economista qualificado, um grande quadro do PSDB. Ele foi, nós emprestamos um pouquinho ele para o Novo, ele foi lá, nunca imaginou que eles iam ganhar, nem o Zema imaginava, ninguém imaginava. Ele ganhou o governo de Minas em 5 dias. É um fenômeno que ocorreu. E aí eles não tinham base nem nada. O PSDB, através do Gustavo Valadares, do Luiz Humberto, socorreu. Só que o governo, essa polarização, a polarização Lula-Bolsonaro é de outra natureza. Tem um conteúdo ideológico. Aqui a polarização Zema-Calil é a polarização entre a falta e o excesso. A falta de presença, a falta de liderança, a falta de atuação firme, a falta da voz de Minas no cenário nacional, e do outro lado o excesso do Calil, que se comporta como dirigente de futebol, como chefe de torcida, muito agressivo, muito autêntico, muito espontâneo, mas muito, às vezes, até meio grosseiro, como foi com a presidente da Câmara de BH recentemente. E nos dois lados, pela falta e pelo excesso, falta diálogo. Às vezes por falta de iniciativa ou por agressividade sucessiva. O governador Zema teve crise permanente com a Assembleia Legislativa. O prefeito Calil ficou conflagrado com a Câmara de Vereadores o mandato inteiro. Então, eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, fui secretário de saúde 2 vezes, secretário de planejamento. Cada um tem um jeito na vida. O Neymar tem jeito para jogar futebol. O Arthur Moreira Lima para tocar piano. Tem gente que tem talento para vender móveis, eletrodomésticos, combustível. O outro para ser dirigente, cartola de clube. O outro radialista. Eu sou um administrador público e um agente político. Eu tenho 36 anos, fui eleito vereador com 22 anos. Vou fazer agora, em junho, 62 anos. Eu tenho 40 anos de vida pública e mais um tanto de militância no movimento estudantil. Sua candidatura é reversível, deputado? Na vida nada é reversível, né? Mas ela está colocada para valer, porque Minas merece mais. A pergunta é se ainda não seria possível uma recomposição de Zema com o PSDB. Isso aí tem que perguntar ao governador Zema, que, vamos deixar claro, eu não conheço bem. Ele é gente boa, ele não faz mal a ninguém, não. É um cara simples, bem intencionado, mas não é do ramo. Ele não entende de administração pública. E eles têm uma visão liberal meio tosca que é meio contra o Estado, contra a ação governamental. Então eles não têm encantamento, paixão. Eu tenho paixão, eu fui secretário de saúde há 8 anos, eu sei o que nós fizemos de transformação na vida das pessoas em Minas. Falando de plataforma política, então, o senhor defenderia um governo do Estado com maior presença, né, do braço do Executivo? Presença política, essa é a terra de Tiradentes, de JK, de Tancredo, de Aureliano, de Itamar Franco, que é de Minas. Minas sumiu do Senado. Em nenhuma grande discussão, Minas está presente. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária, as ameaças à democracia, ao Supremo, ao Congresso. Cadê a voz de Minas? Libertas
será também libertas ainda que tardia, liberdade ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, onde a liberdade foi ameaçada. Cadê a voz de Minas? Tem o presidente do Senado, né? O Rodrigo, sim, escreveu um belo artigo. O Rodrigo, sim, ele está desempenhando um papel essencial. O artigo dele, ontem no jornal O Globo, é brilhante. Mas ainda assim, Minas está defasada politicamente. O Rodrigo seria o meu candidato a governador, mas ele está imbuído da sua missão e essa eleição é a eleição mais importante, mais tensa das últimas décadas. Ela não vai definir só 4 anos. Eu acho que ela vai definir, vai ter uma repercussão de médio e longo prazo que pode ser muito dolorosa e danosa para o futuro brasileiro. A democracia brasileira está em risco? A gente tem feito essa pergunta aqui para quase todos os candidatos. Eu sempre recomendo aos meus alunos a leitura do livro Como as Democracias Morrem, que descreve como líderes eleitos democraticamente, Hitler, Mussolini, Chávez na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua, Fujimori, o próprio Trump, Orbán, Erdogan, todos que são chamados hoje, não o Hitler e o Mussolini, o nazismo e o fascismo, mas os contemporâneos, que é essa coisa do populismo autoritário e liberal contra a democracia. 7 de setembro do ano passado, nós corremos risco, sim. Houve uma tentativa de atentar contra as instituições republicanas democráticas. A liberdade é a coisa mais preciosa, porque com a liberdade, você assegurando um ambiente de livre debate, você consegue criar consensos progressivos para avançar a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura, a criação de emprego e renda. Sem liberdade, a gente está vendo o Putin aí. Vamos voltar só para o quadro nacional um pouquinho, então. Se o que as pesquisas estão apontando não for revertido, tendência de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o que o PSDB faria? Não, eu não acredito. A campanha, a mobilização, a militância é para reverter resultados de pesquisa. Eu tenho grande experiência, coordenei 8 campanhas majoritárias com televisão e pesquisas. E já vi viradas espetaculares. A própria eleição do Zema se deu em 5 dias. 5 dias, de terça a domingo. Então há movimentos de opinião pública que são imponderáveis. O Sobrenatural de Almeida, do Nelson Rodrigues. Nós tivemos, em 2014, nós tivemos o acidente aéreo com o Eduardo Campos. Muita gente achava que o Eduardo seria o presidente da República. Em 2018 tivemos a facada, que provavelmente, se não ocorresse na minha cidade, naquela esquina que é tradicional politicamente, aquela facada mudou o destino da história. Então você tem surpresas, acidentalidades. Eu tenho convicção e acho necessário que o PSDB tenha candidato próprio e que a gente surpreenda, inverta essa polarização, porque eu tenho muito mesmo medo do radicalismo dessa polarização Lula-Bolsonaro. Pode ser uma coisa... Mas são figuras equivalentes? Não, tem histórias totalmente diferentes. Eu fui colega do Bolsonaro há 8 anos na Câmara de Deputados. Ele é até uma pessoa agradável, assim, numa rodinha, conversa fiada e tal, mas não pode ver um holofote, um microfone, que aí desanda aquele botãozinho da extrema-direita, aí começa a elogiar um torturador igual o Ustra, começa a apontar o caminho do rompimento das instituições, da ruptura com a democracia, e ele nunca foi um liberal, nunca foi um democrata. As bases que ele se elegeu, o liberalismo do Paulo Guedes, que hoje e nada é a mesma coisa, e o combate à corrupção do Moro já se foi também, foi com o Moro. Então, assim, o Bolsonaro,
ele tem um viés autoritário muito preocupante e está fazendo um roteiro muito parecido com o Trump. A invasão do Capitólio foi um trauma na democracia mais emblemática do mundo. Imagina aqui. Então, nós não podemos... A liberdade, e esse artigo do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional ontem, pontua isso muito bem. As pessoas passam, os partidos passam, o livrinho fica, a Constituição, as regras, as leis. O Lula é um brasileiro admirável, assim, improvável, porque um retirante nordestino que foi metalúrgico, virou liderança sindical, inteligentíssimo, fez um governo que cometeu acertos ao confirmar a base econômica, o plano real que nós do PSDB deixamos para ele, mas tem dois problemas graves. Primeiro, ele precisa fazer autocrítica pública, precisa explicar isso para a população. Ele é totalmente diferente a trajetória do Bolsonaro e é uma pessoa que é comprometida com o sistema democrático. Os dois são fruto da democracia, todos os dois deviam defender a democracia. O Bolsonaro, que tem esse viés meio Putin, meio Trump, né, dos governos autoritários. Mas o Lula deve à população brasileira uma reflexão mais profunda, primeiro, sobre os graves casos de corrupção ocorridos no governo, nos governos do PT, e, por outro lado, o desastre da política econômica. Na hora que eles abandonaram o ideário do PSDB, no final do segundo governo Lula, e principalmente com a Dilma, o Brasil caiu na maior recessão da história da economia brasileira, em 2014, 15 e 16. Nós empobrecemos. Em vez de avançar o desenvolvimento, nós demos marcha ré. Então, assim, o Lula fica devendo, e o debate é para isso. Para isso é que tem primeiro turno. Por isso que eu acho necessário uma candidatura do PSDB, para mostrar que existe vida possível, vida inteligente e outras propostas diferentes de Lula e Bolsonaro no mundo político brasileiro. Voltando para Minas Gerais, o que vem pela frente na chapa do PSDB ao governo de Minas? Será uma chapa pura ou o senhor já tem conversas com outras legendas para a vaga de vice para o Senado? Para o Senado falou-se até no próprio deputado federal Aécio Neves, ex-governador. Eu me tornei candidato há 3 semanas. Então, nós estamos iniciando o processo de conversações, estou conversando com diversos partidos, e a configuração disso vai depender ainda... houve uma mudança recente, o Bolsonaro tirou o tapete do Zema e criou a candidatura do Carlos Viana. A extensão disso, em que medida que os partidos que apoiam o Bolsonaro vão apoiar o Carlos Viana e se ele vai se manter, é uma coisa, ainda uma interrogação. O senhor está de olho no possível espólio aí? Política é a arte de somar, de ciscar para dentro, nunca de dividir e ciscar para fora. Então a gente... É isso que é impressionante no mundo atual. Eu fui vereador em 1982, na época que eu vinha quente do movimento estudantil, jovem, sonhador, mas eu tinha referências em Ulisses Tancredo e Mário Covas, e Fernando Henrique. E Teotônio Vilela também. As estátuas estão aqui na frente do prédio da Assembleia. E eu aprendi com eles que a política é a arte de, a partir da divergência, construir a convergência. A partir do dissenso, você construir os consensos. Hoje não. Tem um livro interessante também, que é o Engenheiros do Caos, que é de um suíço italiano, que é sensacional. Conheço que descreve... Giuliano da Empoli. O da Empoli descreve como na Itália de 2014, no Brecht em 2016, na campanha do Trump em 2016, e depois espalhou pelo mundo inteiro, como essa manipulação dos engenheiros do caos, dos algoritmos da internet, como é que eles precisam da polarização e não do consenso. Então inverteu. A escola que eu me formei, eu até brinco que eu sou um cidadão do século XX perdido no século XXI,
porque eu não me adaptei, porque eu aprendi outra coisa, que a política era a arte de aproximar as pessoas. E não... os engenheiros do campus precisam divergir, porque se você vai para o meio de campo, é muito cordato, você joga muito no diálogo, você confunde a plateia. Para você não confundir a sua plateia, a sua bolha, você tem que ser radical, pode ser com fake news, com a verdade, tudo vale para manter a audiência nas redes sociais. É um outro mundo que a gente... Não é aqui no Brasil só, é no mundo inteiro. Esse é um grande desafio da democracia contemporânea. Falando em desafios da democracia, a gente está chegando ao fim, mas preciso fazer uma última pergunta ao senhor. O sistema de urnas eletrônicas vem sendo alvo de ataques, né, sem provas do governo Bolsonaro, de alguns de seus aliados mais próximos. O pré-candidato ao governo de Minas, né, Marcos Pestana, ex-deputado federal, confia nas regras do sistema vigente? Eu escrevi recentemente na imprensa, eu tenho uma coluna na imprensa mineira todo sábado, e eu escrevi sobre a urna eletrônica e a roda d'água. Para você ter noção, em 2001, eu era chefe de gabinete do Ministério das Comunicações. O ministro, na época, era o Pimenta da Veiga. A Comunidade Europeia fez o seu congresso sobre governo eletrônico. O único país convidado extra-Europa foi o Brasil. E o Pimenta fez o discurso magno da abertura. E tinha uma mostra paralela sobre governo eletrônico. 2001. Nós levamos 3 experiências: o imposto de renda online, o sistema de pregão eletrônico online e a urna eletrônica. Estava lá no estande brasileiro as 3 experiências concretas de governo eletrônico. Isso revela a confiança desde 2001. Antes, no voto, eu conto nesse artigo um caso da minha cidade, Juiz de Fora, não vou contar os santos e nem a data exata, mas na década de 70, o voto era assim, você fazia o xizinho para prefeito e escrevia o nome do vereador. E aí teve uma certa urna lá, que era a roda d'água, o coronel fazia a roda d'água. Pegava a primeira cédula, a pessoa fingia que colocava, levava para fora, e uma mesma pessoa ia preenchendo e a roda d'água ia girando. E aí o partido de oposição a esse vereador reclamou que na hora que ia para o estádio, o ginásio de esporte, para ser apurado, né? Não tinha coisa por internet nem nada, transmissão de dados. Então ia aquelas urnas todas para o ginásio do esporte, lá em Juiz de Fora, e havia contagem às várias juntas de apuração. Quando abriu essa urna de um distrito rural, todos os votos de vereador estavam com a mesma letra. E aí o fiscal do partido de oposição foi perguntado pela rádio local. Falou assim, como é que se explica, mãe? Aí ele teve o desplante, a cara de pau de falar, sabe o que é? Lá no distrito, nós estudamos com a mesma professora e temos a mesma caligrafia. Então, assim, fraude é isso. A urna eletrônica é segura. Antes que tinha... A democracia brasileira, as mulheres só começaram a votar em 1934. Os analfabetos, que não eram poucos no Brasil, só começaram a votar em 1985, em plena Nova República. Os escravos lá no Império não votavam. Então sempre houve uma democracia excludente. E o voto era aberto, o voto secreto foi introduzido pelo Getúlio Vargas junto com o voto da mulher em 1932 no Código Eleitoral e depois incorporado à Constituição em 1934. Então, quer dizer, nossa democracia é muito recente. Democracia para valer, porque excluía. Você tinha 30 milhões de analfabetos, só de excluir os analfabetos, e aí é uma visão elitista. Os analfabetos não sabem votar, não sabem expressar seus interesses. É uma visão elitista. Então, democracia popular mesmo, só depois da campanha das diretas e com o movimento liderado pelo Ulisses, pelo Tancredo, em direção à redemocratização em 1985. E esse ciclo
foi aprimorado com a urna eletrônica. É um absurdo essa campanha. Um país que está com inflação de 12%, desemprego de 11%, a inflação infernizando a vida, está aí no supermercado, para todo lado, no combustível, no posto, infernizando a vida das famílias brasileiras, a inflação. O juro de 13% infernizando a vida do pequeno e médio empresário, garroteando o consumo e a produção. O desemprego, 11 milhões, é impressionante. Hoje eu estive em São Paulo, é impressionante o aumento da população de rua, aqui em Belo Horizonte também, porque são desempregados que não estão conseguindo pagar o aluguel. O Bolsonaro vai ser o primeiro presidente da República na história, depois do Plano Real, a entregar um salário mínimo em termos de poder de compra, em termos reais, menor do que pegou. Todos os outros, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, entregaram um salário mínimo maior do que pegaram. O Bolsonaro, diante de tantas mazelas sociais, é impressionante que a gente fica perdendo tempo com urna eletrônica, Daniel de Oliveira e, como alguns amigos bolsonaristas falam, caçar o careca do Supremo. Essa é a agenda Daniel do povo? Silveira, não. Deputado. Daniel Silveira. Daniel Silveira, urna eletrônica e caçar o careca do Supremo. Quando o problema do povo, o problema da sociedade é desemprego, inflação, juro alto, má condução da pandemia, mortes na pandemia, esses são os problemas reais. Vamos aguardar então as urnas falarem em outubro. Prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político, deputado Marcos Pestana. Muito obrigado, sempre que quiserem, eu estou animado aí, sempre, desde os 16 anos, quando eu liderei uma movimentação no meu colégio, lá em Juiz de Fora, eu nunca perdi essa alma de estudante, esse impulso jovem que a gente sonha. O jovem tem mais liberdade para sonhar, construir utopias, né? E boa coisa a gente fez. Nós tínhamos esse desejo de liberdade e justiça, conquistamos, derrubamos a inflação, fizemos o SUS, consolidamos o SUS, muita coisa boa, mas é inaceitável que em pleno século XXI metade da população não tem esgoto e o desempenho das crianças e dos jovens nas escolas seja tão precário, tão insuficiente. Então, o copo está meio cheio, meio vazio, né? O Brasil avançou, mas tem passivos enormes. Mas a única coisa que a gente não pode abrir mão é da democracia. As soluções para esses problemas todos têm que ser através da liberdade e da democracia. Até a próxima. Eu conversei com o ex-deputado federal Marcos Pestana, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSDB. Falamos sobre estratégias, desafios e metas dos tucanos nas disputas eleitorais no estado e no país em 2022, nesse dia em que o ex-governador de São Paulo, João Dória, retira a pré-candidatura à presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.